Vem subindo o homem a Sião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se e se prostrou. Alguma vez você já ouviu dizer que há pessoas que podem se comunicar com os mortos? Você já ouviu as experiências pós-vida de pessoas que estavam mortas? Como se explica tudo isso? Mas fique conosco, porque vamos revelar o que nunca te disseram. Alguns cristãos interpretam que uma vez que o Samuel morreu, ele poderia ser invocado e manter então a comunicação com Saul. E esta ação ou prática, ela é conhecida como nigromancia ou necromancia. Do latim necro, e isso significa morto, e mancia, que significa consulta, ou seja, uma consulta aos mortos. Contudo, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 até o 12, ali Deus dá uma ordem. Não se encontre entre vós quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou quem pratica adivinhação, ou encantador, ou feiticeiro, ou feiticeira, ou encantador, ou encantadora, ou adivinhador, ou mágico, ou alguém que consulte aos mortos, porque todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. A Bíblia, ela é uma harmonia de expressões e não se contradiz a si mesma. Um estudo cuidadoso dessa passagem em questão vai nos levar a uma boa compreensão. O contexto que aqui vemos diz que nessa altura, Saul ele já tinha sido rejeitado por Deus como rei, devido à sua desobediência. E um espírito estava atormentando a Saul. Procurava a Davi para matar ele e tinha assassinado aos sacerdotes em Nob. Antes de desobedecer ao comando divino relativo a Amaleque, Saul ele tinha executado a ordem de livrar a terra dos adivinhadores e os feiticeiros do país. E subsequentemente os filisteus reúnem-se para lutar contra o povo de Israel. E Saul ele tenta procurar orientação a Deus. Mas Jeová não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Num estado de desespero e impaciência que caracterizou a sua vida, Saul, não obtendo a resposta de Deus pelos meios legais estabelecidos, ele recorre a um meio ilegal. Então Saul disse a seu criado: procurai-me uma mulher que tem espírito de adivinhação, para que eu vá ter com ela e a consulte. E os seus servos disseram-lhe: eis que há uma mulher em Endor, que tem um espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou, vestindo outras vestes, e foi com 2 homens, os quais chegaram à mulher de noite, e disse: peço-te que possas adivinhar pelo espírito de adivinhação, e faze-me subir a quem eu te disser. Saul aqui, ele teve que se disfarçar para conseguir que a vidente ou a adivinhadora cedesse ao seu pedido de convocar um homem morto. Uma vez que ela tinha escapado do massacre que ele mesmo fez por ordem divina. E disse-lhe a mulher: eis que sabes o que Saul fez, como ele tirou da terra os conjuradores e os adivinhadores, e por que, pois, tropeçaste a minha vida para me fazeres morrer? E Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por esta coisa. E a mulher disse: quem te hei de trazer? E ele disse: traz-me a Samuel. Até este momento, a mulher ela não sabe que o seu interlocutor é Saul.
E no momento em que a prática espiritual começa, o demônio revela-lhe que é o rei Saul. E vendo a mulher Samuel, gritou em grande voz, e a mulher falou a Saul dizendo: por que me enganaste? Porque tu és Saul. E o rei disse-lhe: não temas o que viste. E a mulher disse a Saul: tenho visto deuses a sair da terra. E ele disse-lhe: qual é a sua forma? E ela respondeu: vem aí um velho vestido com um manto. E Saul entendeu que era Samuel, e inclinou-se com o rosto na terra e fez uma grande reverência. Vamos agora considerar os seguintes aspectos deste verso. Primeiro, a mulher, ao relatar o que ela vê, ela diz: eu vi deuses. Ela não vê um, mas vários. Segundo, se a teoria da imortalidade da alma for aceita, Samuel, sendo ele um profeta de Deus, ele devia ter descido do céu. No entanto, a adivinhadora vê ele subindo da terra. Curioso, né? Terceiro, quando Saul lhe pede detalhes sobre o que ela vê, ela reporta: vem aí um homem velho coberto com um manto. Ou seja, a mulher nunca viu o seu rosto. E quarto, Saul, por causa da predisposição, presume e aceita que é Samuel, embora também não o veja. E quinto, a partir desse ponto, a história, que é um texto narrativo, adota a crença de Saul como real, simplesmente para descrever os acontecimentos como eles pareciam ser. Isso é conhecido como personificação. E assim, no versículo 15, lemos: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. E por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Sexto, se Samuel ele era um servo de Deus, por que se submeteria a um apelo de um emissário de Satanás? O profeta nunca teria respondido a tal convocatória ou através de um canal ilícito. E o relato ainda continua. Então Samuel disse: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Por que o Senhor ter feito para contigo, pela minha boca te disse? E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu próximo Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O diabo aqui, fazendo-se passar por Samuel, ele faz que Saul veja que Deus é o seu inimigo, o qual ele tem tentado fazer a humanidade acreditar desde que o homem caiu em pecado, representando a Deus como seu inimigo que não quer perdoar, em contraste com o verdadeiro caráter de Deus. O diabo aqui apela à profecia que o profeta tinha proferido durante a sua vida quando Saul desobedeceu a Amaleque. Então Samuel lhe disse: o Senhor hoje rasgou de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo melhor do que tu. Isso não é prova de que ele seja o profeta, pois o inimigo sabia o que Samuel tinha dito a Saul. Ele incitou a desobediência e, através dos seus demônios, conhecia e ainda conhece as palavras e os atos de homens e mulheres. O inimigo finaliza então o seu discurso. E o Senhor entregará também a Israel também contigo, nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Muitos veem aqui uma revelação de Deus através de profeta. Mas na realidade, sem muito esforço, o inimigo sabia o que aconteceria a Saul, uma vez que Deus tinha se afastado dele e tinha finalmente cometido abominação ao consultar uma feiticeira, simplesmente
pelo acima descrito, ele disse-lhe a consequência que viria. E por outro lado, o demônio, fazendo-se passar por Samuel, disse-lhe, afirmou, e amanhã estarás comigo, tu e teus filhos. Se a história for verdadeira, então Saul seria salvo, uma vez que estarias com Samuel. Essa contradição desvenda ali o engano. A Escritura indica que uma das causas da morte de Saul foi porque ele consultou a uma cartomante e não consultou a Jeová. Se ele tivesse se comunicado com Samuel, então ele também teria comunicado com Deus através do profeta. No entanto, a Bíblia é clara. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, ela enfatiza: então Saul morreu por causa da sua transgressão com que transgrediu contra Deus, contra a palavra do Senhor que ele não guardou, e porque perguntou a uma bruxa e não perguntou ao Senhor, por isso o matou e passou o reino a Davi, filho de Jessé. Agora, se não for possível consultar aos mortos, e a Bíblia disse que eles nada sabem, como podemos explicar então as experiências pós-vida de pessoas que estiveram mortas? Como podemos explicar essas experiências que as pessoas tiveram quando morreram e foram reavivadas pelos esforços da medicina? E aqueles que estiveram mortos durante várias horas, acordando mais tarde na morgue, a contar o que tinha visto e ouvido no além? Eu mesmo sempre tive a curiosidade em ouvir e ler sobre essas experiências que poucas pessoas têm a oportunidade de contar. E quase sempre elas começam naquele túnel, onde no fim há uma luz e se sente então uma paz. E muitos ainda afirmam ter estado no inferno no momento da morte, ter visto almas em tormentas e outros assuntos ainda relacionados, e até que a sua alma regressa ao seu corpo. E muitas dessas pessoas, depois dessas experiências, ainda se tornam cristãs. O que é que realmente está acontecendo? A verdade é que essas pessoas nunca estiveram mortas. Sofreram um estado cataléptico, que é uma desordem do sistema nervoso. A catalepsia é definida como um estado biológico em que a pessoa se torna imóvel, em morte aparente e ainda sem sinais vitais. A pessoa ela não responde aos estímulos e o pulso e a respiração se tornam lentos. A pele ela torna-se pálida e clinicamente ela pode ser considerada morta. Nos tempos antigos, devido à catalepsia, muitas pessoas eram enterradas vivas, corroborando isto quando os restos mortais eram exumados e o caixão ou a urna era arranhada ou o vidro partido e o cadáver virado para baixo. Outros, na altura da autópsia, perderam suas vidas. E devido a isso, desde 1978, em alguns países, todos os mortos suspeitos eles são sujeitos a um eletroencefalograma, onde é revelado se há vida nos mortos presumidos. Mas, numa certa ocasião, um jornalista que trabalhava para a revista Perfil da Argentina, na sua ânsia de obter a nota sucesso, dedicou-se a estudar os fenômenos da morte. Ele decidiu investigar se algum cataléptico, tinha despertado no crematório municipal de Buenos Aires. Ele foi ter com o capataz e, depois de se identificar e mencionar-lhe que sabia o que acontecia numa cremação, nomeadamente que o cadáver se move e por vezes grita devido ao ar acumulado nos seus pulmões, ele explicou que queria saber se tinha ouvido palavras em algum momento durante a sua atividade. O atendente ele manifestou sinais de não querer falar nada e uma tensão surgiu naquele momento. A minha curiosidade é saber, disse o jornalista, se alguém alguma vez pronunciou palavras de dentro. Há uma peculiaridade no corpo que se chama catalepsia, e você conhece isso.
E como a isso, eu imaginei que alguém deve ter acordado aqui no forno. Mas isso é muito comprometedor. Você deve ter uma imaginação bem forte. Isso respondeu o encarregado. E o jornalista continua insistindo. Eu sei que aconteceu alguma vez, senhor. Senhor, por favor, eu te prometo. Eu te dou a minha palavra de honra. Ele pega as suas mãos e coloca ali $300 na palma das suas mãos. Eu te prometo que eu vou dizer que isso aconteceu na Bolívia, não aqui em La Chacarita. Após a transição correspondente, o encarregado pôs o dinheiro no bolso e disse em voz bem baixinha: sim, às vezes nós ouvimos palavras. Imagine, uma vez que colocamos o corpo, ajustamos os parafusos e mandamos o fogo, já é difícil voltar atrás. São necessários cerca de 15 minutos para parar ali a chama. E por vezes ouvimos: tire-me daqui! Eu estou queimando, socorro! Alguém está vivo? Disse o capataz. E se acontece mesmo o que você diz, isso sempre acontece. Mas vocês não podem fazer nada, vocês não fazem nada com isso. Ele perguntou consternado ao jornalista da revista Perfil. Mas, senhor, o que vamos fazer? Eu te disse que é muito difícil parar tudo. Nunca iríamos resgatar ele vivo, alegou então o capataz do crematório municipal. E o que vocês fazem então? Perguntou novamente o jornalista. Nós tiramos o boné e rezamos então o Pai Nosso. O que acabo de dizer aqui, isso corrobora que muitas pessoas que foram consideradas mortas, elas não estão em realidade mortas, mas estão no estado cataléptico. São precisamente aqueles que, ao sair dessa situação, recontam as suas experiências. E neste estado, à medida que o nível de oxigênio do cérebro cai e a iminência da morte é sentida, o cérebro começa a verificar memórias e imagens que passam pela mente. Elementos que, associados às crenças das pessoas que sofrem esse acidente nervoso, criam então um sonho de vida após a morte. Normalmente, esses sonhos têm a ver com as crenças das pessoas. Assim, temos, por exemplo, pessoas que dizem ter estado no céu e visto anjos. Outras estiveram no inferno, afirmando que é um lugar de fogo. Alguns devotos viram e tiveram conversas com o seu santo favorito. Os gregos capitaléticos, eles viram Zeus e outros deuses, personagens mitológicos que sabemos que não são reais, mas naquele momento crucial da vida, ele experimentou na sua mente essa cena. Isto foi o que nunca te disseram.